Hoje em dia, diversos serviços populares não contam mais com um aplicativo nativo para computador, e sim só uma versão de navegador. Por um lado, isso é uma vantagem, já que qualquer sistema operacional você vai conseguir acessar esses serviços, mas apesar disso, existe um pequeno problema. Quando você começa a abrir vários serviços ao mesmo tempo, o seu navegador pode começar a ficar bem bagunçado rapidinho. A grande maioria dos navegadores hoje em dia contam com uma funcionalidade para transformar um site em aplicativo, mas ainda assim ele fica com uma carinha de navegador. Para quem quer uma solução que realmente pareça algo nativo, hoje eu te trago uma solução. O Spyder é um aplicativo que transforma qualquer site em aplicativo e ele fica completamente integrado ao Gnome. E o melhor de tudo, utilizar esse app é a coisa mais fácil do mundo. Bora lá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é de fato instalar o Spyder. Para isso, é só a gente pesquisar aqui na loja de aplicativos por Spyder e instalar ele tranquilamente. Aqui, como você pode ver, ele está distribuído através do Flatpak e a loja FlatHub. Então, se você não tem o Flatpak e o FlatHub instalado aí no seu computador, dá uma olhada nesse vídeo que está aqui na descrição, onde a gente ensina a instalar o Flatpak em basicamente qualquer distribuição Linux. Depois que você instalar, você pode vir aqui na loja de aplicativos, pesquisar por Spyder e instalar, e aí é só a gente abrir a aplicação. Quando você abrir o Spyder pela primeira vez, você vai cair nessa tela aqui. Aqui do lado esquerdo tem essa barrinha aqui de aplicações, onde todas as nossas aplicações que a gente criar, elas vão aparecer aqui. E no lado direito ele mostra aqui, ó, seja bem-vindo ao Spyder. Crie um novo aplicativo ou navegue para um que você já criou. Aqui no nosso caso a gente não criou nenhum, então a gente vai dar uma olhada e aqui do lado direito vai mostrar todas as configurações que a gente consegue fazer. Para a gente criar o nosso primeiro web app, é só a gente clicar nesse botão de mais aqui e basicamente a gente vai ter que informar três coisas. A URL desse site, o título desse site e um ícone para ele. Esse ícone basicamente é o ícone que vai aparecer no seu sistema operacional, mas a gente não precisa obrigatoriamente ter esse ícone aqui. Então já vamos dar uma olhadinha nele. Primeiro, eu tenho que digitar o URL do site e aqui eu vou criar um web app do GeoLinux Plus, que é lá o nosso fórum. Então a gente digita aqui https://plus.geolinux.com.br, só digitar o URL normalmente, clicou nesse check aqui e ele já puxa o título pra gente. Ele puxou aqui, ó, GeoLinux Plus, liberdade de conhecimento. Aqui no meu caso, como web app, eu quero só o GeoLinux Plus, senão vai ficar um nome muito grande. Então é só eu vir aqui, clicar, selecionar o título que eu quero apagar. Eu consigo apagar aqui, eu consigo escrever literalmente qualquer outro título, isso aqui fica ao seu critério. E como você pode ver aqui, o ícone ele já puxou o favicon do site. Então se você não quer ficar pegando diversos ícones na internet, ele já puxa o favicon aqui e na maioria das vezes isso vai funcionar tranquilamente. Se por algum motivo esse site que você estiver querendo fazer um web app, ele não tiver um favicon, ou ele tiver um favicon meio estranho, alguma coisa assim, você quer mudar esse ícone, você consegue vir aqui, clicar e simplesmente procurar qualquer outra imagem do seu computador e utilizar como ícone. Mas aqui ele fala que o ícone precisa ser quadrado. Então você precisa ter uma imagem literalmente quadrada, senão ele não vai funcionar aqui. No meu caso eu vou deixar o favicon mesmo e eu vou clicar aqui em criar. Aí ele vai aparecer essa janelinha aqui, ó, de criar aplicativo. Ele mostra aqui o ícone grande, o nome que eu selecionei. Clicando em criar, pronto. O meu web app ele já está feito. Se você não quiser mexer em nenhuma configuração, é só isso. Você consegue vir aqui, pesquisar por GeoLinux Plus e ele já vai carregar o web app aqui pra gente. Por padrão, ele puxa essa janela pequenininha, mas é só você vir aqui, arrastar e você consegue deixar a janela do jeito que você quiser. E aí você consegue vir, navegar pelo site, entrar nos tópicos, você consegue realmente navegar normalmente, fazer o seu login aqui. Você consegue usar esse site normalmente como se você estivesse usando no navegador, só que aqui com uma interface muito mais amigável, que realmente parece um aplicativo nativo. Mas eu vou fechar aqui esse web app para a gente dar uma olhadinha aqui no que dá para fazer nesse Spyder aqui. Se a gente clicar nessa aplicação que a gente acabou de criar, aqui eu consigo ajustar as configurações que eu adicionei lá. Então eu consigo mexer na URL, eu consigo mexer no título, eu consigo mudar o ícone. Então se você mudou de ideia, quer mexer em alguma coisa aqui, você consegue. E basicamente a gente tem duas opções de configuração. A interface do usuário, onde aqui a gente consegue ativar ou desativar a cor da barra de título. Aqui no GeoLinux Plus, como a cor principal é preto, acaba que a gente nem percebe tanto essa diferença. Mas se tiver uma cor de algum site que você está puxando que seja diferente,
ele vai pintar ali a barra de título para essa cor desse site. Depois eu vou adicionar aqui alguns outros sites para a gente dar uma olhada nisso. E depois tem aqui o comportamento do navegador. Então, se por algum motivo o site que você está transformando em web app, ele precisa de um user agent diferente para funcionar, você consegue vir aqui e adicionar ele tranquilamente. Na maioria dos casos isso não vai precisar, mas se você precisar por algum motivo, você consegue fazer por aqui. E depois aqui no menu a gente tem 3 opções também. A gente consegue abrir essa janela, então basicamente é um outro lugar para você abrir a janela do seu web app. E aqui você consegue ver que na segunda vez que ele abrir, ele já abre direto com o tamanho que a gente ajustou a janela. Então você não vai precisar sempre abrir aquela janelinha pequena e ficar ajustando, então isso é ótimo. E depois tem outros 2 botõezinhos aqui. Um botão de deletar, então se por algum motivo você não quiser mais aquele web app, você pode apagar ele por aqui, ou você pode reinstalar ele caso dê algum problema, caso ele não esteja puxando um título novo que você mudou, você consegue vir aqui e reinstalar ele. Então aqui, basicamente você consegue criar quantos web apps você quiser, dá para fazer um web app do WhatsApp Web, do Trello, de várias outras aplicações que não tem uma versão nativa para Linux, e você vai utilizar eles normalmente. Aqui, para falar um pouco mais técnico, esses web apps, eles são criados com o motor WebKit, que é o mesmo motor utilizado no navegador Safari da Apple e o Gnome Web, que está aqui no Gnome também. Então, se por algum motivo você quiser fazer um web app de um serviço que só funciona no Chrome, por exemplo, aqui ele não vai funcionar. Mas a grande maioria dos sites e dos serviços funcionam em praticamente qualquer navegador, então na grande maioria dos aplicativos você não vai ter nenhum problema. Mas, se você esbarrar em alguma coisa, saiba que é por conta disso. Agora eu vou criar aqui mais um web app, agora eu vou criar do YouTube, para a gente entender exatamente o que é aquela cor de título. Aqui eu vou digitar youtube.com, vou dar um check aqui, ele já puxou o logo do YouTube, já puxou o nome certinho do YouTube, então não vou mexer em nada, e clicar aqui em criar, clicando aqui, eu posso vir aqui, mexer mais uma vez em todas essas configurações se eu quiser, clicando aqui em abrir janela. Aqui a gente consegue ver que a barra ainda está escura, mas isso porque o YouTube ele está puxando o tema do meu dispositivo, ele está puxando o tema claro. Se a gente vir aqui em aparência e mudar para tema claro, a gente consegue ver aqui que basicamente a barra de título mudou para essa cor clara. Então, dependendo do site, ele vai puxar uma cor diferente ou outra. Nem todos os sites eles vão ter essa informação de tema aqui, para ele puxar qualquer cor aqui colorida de fato. Mas aqui ele vai seguindo de acordo com o aplicativo que você estiver utilizando. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você quiser conferir em detalhes a história do WebKit, que inclusive tem envolvimento do KDE, dá uma conferida nesse vídeo que está aqui do lado. Eu te vejo lá.